Olá, pessoal. Então, meu nome é Dr. Felipe, tá? Eu sou médico neurologista. Eu fui chamado pelo Juan para apresentar, né, o caso sobre acidente vascular cerebral e suas implicações clínicas. Eu formei, né, fiz residência na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou de Minas Gerais e agora eu estou terminando minha formação na USP. Eu faço residência de dor e cefaleia. Mas eu fui chamado para falar desse tema tão importante que todo neurologista, todo médico tem que saber, né? E eu estou apresentando para a Liga, né, de Medicina da Família, né? Então é muito importante o médico generalista saber um pouco, né, do AVC, que é o acidente vascular cerebral e suas implicações clínicas. Então, gente, para começar, vamos falar, né, da epidemiologia, né? É muito comum, né, o AVC, né, que é uma das doenças mais comuns que nós temos, né, ocorrer em pacientes idosos, que são pacientes que têm mais comorbidades, digamos assim, tem mais hipertensão, diabetes, colesterol alto, hipercolesterolemia, né, hipotiroidismo, etc. Então, geralmente é mais comum nos pacientes idosos. Contudo, não podemos. Tem uma taxa, uma porcentagem também de AVC em pacientes em menos de 45 anos. Então, é importante também fazer investigação, que eu vou falar mais para frente, tá bom? Também procedência é muito importante, né? Principalmente a área endêmica de doença de Chagas. Você pode ter cardiopatia chagas, que pode favorecer a caso de AVC, né? Ocupação, né? Às vezes também, por exemplo, profissão que tem mais estresse, tem mais comorbidades psiquiátricas, é mais comum você ter o AVC também. Raça é muito mais comum em negros, né? Que geralmente apresenta mais hipertensão arterial, né? Além de orientais também, pode ter mais ateromatose, tá bom? E também quem tem fator de risco cardiovascular, né? Como hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo e sedentarismo, né? Esses são fatores de risco importantíssimos, né? Que geralmente a maioria dos pacientes que têm AVC vão ter essas comorbidades, né? Então é sempre importante perguntar, né? Numa unidade de saúde, né? Sempre é importante, né, tratar, né, fazer buscar, né, essas doenças, né, para fazer o tratamento para evitar o AVC, né? Além disso, doenças cardíacas, né, muitos AVCs têm origem, né, são cardioembólicos, né, que vêm do coração. Então, é muito importante a gente também estar conhecendo as doenças que vêm do coração, como a arritmia, um infarto agudo do miocárdio, uma insuficiência cardíaca, uma valvulopatia, né? E sempre também um acompanhamento conjunto com o cardiologista também. Além disso, né, as doenças hematológicas, né, os distúrbios de coagulação, sangramento, né, as trombofilias genéticas, né, que a gente também pode pegar, que é, né, anemia falciforme, que também é causa importante de AVC, né? Então é muito importante a gente estar fazendo, né, vendo as etiologias e o perfil do paciente, se o paciente é jovem e teve AVC, teve um déficit súbito, ou se o paciente é mais idoso e tem todos esses fatores de risco que fala mais a favor, né, de um AVC, né? E eu vou falar isso mais para frente também. Tá? Avaliar a função cardíaca também, que é muito importante, né, para fazer o diagnóstico, né, para o diagnóstico etiológico, né? Então, isso tudo que eu falei é muito importante. Então, lembrando, gente, que o AVC assim, é uma das doenças mais comuns, né, e que de morbimortalidade, né, 17 mil casos, né, sendo 400 mil casos por ano no Brasil, né? Então a gente tem que ligar uma alerta em relação a isso, né, que é muito comum, tá? Lembrando que a cada 5 minutos um brasileiro morre em decorrência do AVC, né? Então é muito importante
a gente saber, né, saber identificar um AVC, né, fazer o diagnóstico correto, né, identificar principalmente na forma aguda, para a gente, né, chamar o SAMU, chamar para emergência, para o neurologista, o médico da unidade, né, tá fazendo o trombolítico o mais rápido, porque tempo é cérebro, né, todos sabem disso. Então, para falar, né, então, o AVC, né, que são as doenças cerebrovasculares, são dentro das doenças cerebrovasculares, eles estão no segundo lugar, no topo, né, de doença que comete mais vítimas, né, no mundo, e a principal causa de morte e incapacidade no Brasil. Né, fora a doença, ela gera uma incapacidade, o paciente, né, pode ficar acamado, principalmente idoso, né, que já favorece a mais outras doenças, como trombose, né, então o AVC é muito importante, né, gente? Ele pode ser classificado em diferentes mecanismos, né? Que pode estar levando ao fenômeno isquêmico, como trombose de grandes vasos, que são as causas mais, né, comuns, como trombose de grandes vasos, embolia de origem cardíaca, né? Então é importante avaliar o coração, né? Oclusão de pequenas artérias, né? Que na região dos núcleos da base, do tálamo, né? Ali nós temos pequenos vasos. Aí um paciente, por exemplo, que tem hipertensão, uma hipertensão descontrolada, pode estar favorecendo a quadros de obstrução nessas pequenas artérias, né? E isso dá, favorecendo AVCs lacunares, que também são muito comuns. Outra causa também é diminuição da perfusão cerebral, né? Por exemplo, quando você tem uma menor perfusão, né, do sangue chegando no cérebro, né, um paciente, por exemplo, que está com choque hipovolêmico, né, que está chegando pouco sangue no cérebro de forma difusa, né, isso também favorece a AVC, principalmente em áreas de fronteiras cerebrais, que a gente fala que é watershed, né, que é quando você tem AVCs em áreas de fronteiras cerebrais, que eu vou falar mais para frente, tá? Mas é muito importante a gente conhecer as etiologias de um AVC. Além disso, gente, lembrar, né, que nós temos também aquele o AIT, que é o fenômeno isquêmico cerebral transitório, que é de curta duração, geralmente tem a duração de 20 a 30 minutos e pode durar até 24 horas, tá? E isso a gente fala que é um AVC, certo? Que é um AIT, quando você tem esse acidente isquêmico transitório, né, com duração que o paciente tenha melhor. Então, é importante também, né, na UBS, para vocês, alunos da Liga, né, que estão acompanhando a aula, né, saber diferenciar um AVC de um AIT, porque vocês vão ver mais para frente que o tratamento também é diferente. Mas todos são importantes, né? Então, quais são os sinais de alerta para suspeita de um AVC? Então, sempre é quando você tem aquele déficit iminente, agudo, né? Então, quais que são eles? Suspeita de alerta para suspeita de AVC. Né? Quando você tem uma fraqueza súbita, né? Ou do lado, né? No membro superior esquerdo, no membro superior direito, ou de mediado, né? Todo membro, toda a porção, né? Pegando face, braço, perna do lado esquerdo ou do lado direito, né? Então, quando você tem um déficit súbito associado a uma fraqueza, né? Você tem que ligar uma luz vermelha, que é um AVC. Além disso, gente, quando você está falando normal, de repente começa a falar embolado, uma fala disártrica que a gente fala, né? Uma fala embolada, tipo uma fala né, uma fala de bêbado mesmo, embolado, né? Isso pode ser uma característica de AVC. Além disso, gente, outra coisa que fala muito a favor de um AVC é quando você tem uma perda visual, né? Que pode ser um AVC, né? É uma das causas, né? Quando você tem uma hemenopsia, né? Que pega, por exemplo, o paciente tem perda da visão do lado direito, ou perda da visão quando ele olha para a esquerda,
né? Então, essas perdas súbitas também sempre ficar de olho, né? Que pode ser uma causa vascular, principalmente, né? Quando você vê pacientes idosos com uma maurose, né? Que a gente fala que é a maurose, fugaz, perda rápida, né? Ficar atento a esses casos, né? De perda visual, que pode ser um AVC. Além disso, alteração do equilíbrio, né? Quando você vê que o paciente está mais atáxico, mais com uma marcha desordenada, mais de um lado do que do outro, né? Ele tem uma alteração mais, como que a gente fala, descoordenada do lado direito, na perna, no braço, ou até mesmo uma fala, né, embolada, que pode justificar também uma alteração cerebelar, uma incoordenação, né, que pode ser um AVC cerebelar, né, de fossa posterior. Além disso, alteração de consciência súbita, quando você tem uma alteração súbita de consciência, o paciente estava bem, e de repente perdeu a consciência, né, pensar num AVC de caráter hemorrágico, né, que é quando você tem o rompimento do vaso, ou por um aneurisma, né, o paciente hipertenso com rompimento de um aneurisma, né, ou traumático mesmo, né, pós um trauma, e o paciente perde a consciência, quando vai ver, você vai fazer uma tomografia, tem sangramento, né, então pode ser causa, né, um AVC, perda de consciência. Além disso, cefaleia súbita, gente, também é muito importante, né, aquele paciente que a princípio não tinha nenhuma dor de cabeça, e repentinamente, né, tem aquela cefaleia em thunderclap, que a gente fala, né, que dura 1 minuto, e a pior cefaleia possível, que tem aquela evolução rápida, aguda, que o paciente fala que a pior cefaleia da vida, né, quando vai ver, você vai avaliar no exame neurológico, tem meningismo, né, isso fala muito a favor, né, de hemorragia subaracnoide, né, então é muito importante, gente, saber os déficits, né, ficar atento nesses déficits, né, dessas alterações agudas que o AVC pode favorecer, né? Então, aqui, segundo o Ministério da Saúde, né, o Ministério da Saúde, ele, né, colocou esse cartaz, né, que para até um leigo saber identificar o AVC, né? Por exemplo, quando dá um sorriso, aí você vê que o sorriso está desviado, né? O paciente fala embolado e altera, tem alteração, desvio da rima cerebral, né? Que pode dar tanto no AVC central como um acidente periférico. Então, você tem que saber, né, diferenciar o desvio de rima, ou quando também você levanta o braço, né, e o paciente tem uma queda do braço, que é uma forma de identificar uma fraqueza, né, em membro superior, ou mesmo você pede o paciente para falar uma frase, como o Brasil é o país do futebol. Se essa frase tiver alterada, né, o paciente fala mais desarta, com uma fala mais embolada, pode estar favorecendo, né, pode ser um AVC. Então, são fatores que regulam, né, um leigo de saber um AVC, né. Além disso, também saber fazer os diagnósticos diferenciais, né, de exclusão, como uma crise convulsiva, hipoglicemia pode favorecer, né, a quadros parecidos, um quadro demencial, né, uma síndrome demencial, como a doença de Alzheimer, mas aí é diferente do AVC, que na doença de Alzheimer a história é mais progressiva e não tão aguda, né, como no AVC, que daqui deve ser agudo, né. E também saber os fatores, né? Se já teve um trauma, hemorragia prévia, os medicamentos, né? Se usa algum anticoagulante, que isso tudo, né? Na hora de fazer a trombólise, né? Que é o tratamento ali agudo, que você vai chamar o SAMU, vai chegar o paciente, né? Você vai fazer o ABCDE, né? Né? Controlar a via respiratória para depois você trombolizar, né, que é o principal tratamento, assim, vamos dizer, na fase aguda, né, a trombectomia química ou mecânica, né, então é muito importante você saber as contraindicações, né, hemorragia prévia, se o paciente já fez uso de anticoagulante, se tem plaquetopenia, então é bom você saber, né, os exames laboratoriais, os medicamentos, a história do paciente antes, né, para passar até para o neurologista que está na unidade de emergência.
Então, lembrando, né, gente, que nós temos na circulação, né, tanto anterior, na fossa anterior, que isso é muito importante, né, quanto na fossa posterior, que está em azul, né, artéria cerebral posterior, a rosinha clara é a artéria cerebral média, e a amarela é a artéria cerebral anterior. Lembrando que todo sai da carótida, né, a artéria cerebral anterior e a média vai sair da carótida, e a posterior vai sair da vertebral. E para a gente depois fazer as identificações, que eu vou falar mais para frente, a gente divide em lobo anterior e posterior. Né? O rosa e o amarelo seria o anterior e o azul seria o posterior, que eu vou falar agora aqui para frente. Das principais síndromes de um AVC, que é importante, né? Um médico generalista, médico da medicina da família, né, da medicina da família e comunidade, e de um neurologista saber, né, um médico clínico, né, saber. Então, vamos falar das principais formas. Né? Nós temos as síndromes lacunares, que a gente fala que é LACS, né, que você vai ter o déficit puro, você vai ter o déficit, ou você pode ter um déficit puro, único, né, que geralmente é uma lacuna, e a principal causa é a hipertensão, né, porque, igual eu falei, nós temos, né, o paciente que tem hipertensão, ele pode descontrolar e romper os vasos da íntima, né, que os vasos do núcleo da base e tálamo, são vasos que não tem tanto revestimento, né, e isso, a pressão mais alta rompe e forma essas lacunas, como vocês podem ver nesse círculo em vermelho, né, então, dependendo da área cerebral, você pode ter o déficit, né? Se pegar, quando passa, né, do joelho córtico, né, o córtico espinhal, o trato córtico espinhal e córtico nuclear, ele vai formar, né, uma cápsula, que depois vai formar a cápsula radiada e tudo. Então, a partir do momento, por exemplo, se você tiver uma lacuna pegando a parte motora, né, ali no giro pré-central, ou pegando o tráfico, né, essa parte do corte, você pode ter um déficit motor puro, quando você pega a parte, esse trato, né, só a parte motora, aí a gente fala que é síndrome lacunar motora pura, que envolve esse LACS, né? Sensitiva pura é quando pega a parte da sensibilidade, né? Quando você tem uma lacuna, como vocês podem ver aí no círculo vermelho, pegando o giro pós-central ou a parte, né? A parte que manda a sensibilidade para outra parte do corpo, né? Porque o AVC, quando você tem de um lado, os sintomas vêm do outro lado, né? Você tem contralateral por causa do cruzamento dos tratos, né? Tanto o córtico espinhal, né, e o espinotalâmico que já cruza, né? Então, todas essas alterações, né, quando você tem as lacunas, pegando a parte motora, você pode ter motora pura, pegando a parte sensitiva, você pode ter um déficit sensitivo puro, que o paciente só vai falar, não, doutor, eu tô com uma dormência súbita, tudo muito súbito. Ou também você pode estar pegando uma área que envolve tanto, que ali né, na parte da cápsula interna, que pode estar mandando informação sensitiva e motora. Aí a gente fala que é uma síndrome sensitiva motora, ou seja, uma lacuna que está pegando tanto a parte sensitiva quanto a motora, por causa da hipertensão. Além disso, tem a síndrome Cluster-Hand, que é quando você pega a parte da ponte, né, pegando o cerebelo, etc., uma parte da ponte que dá disartria e paresia do mesmo lado, né? Quando você tem um déficit súbito, você tem ataxia, né? Que é esses movimentos incoordenados associados à fraqueza do mesmo lado. Aí você tem que pensar nessa síndrome, geralmente é uma lacuna, né? O rompimento do vaso. Além disso, a hemiparesia atáxica, quando, por exemplo, você tem um AVC de cerebelo, lobar, né? Que você vai ter uma incoordenação do mesmo lado. Lembrando também que quando você tem, né, uma síndrome, uma alteração da fala, um distúrbio visoespacial, né, o paciente não sabe reconhecer o lugar, né, distúrbio do campo visual, né, igual eu falei, né, vocês lembram lá da neuroanatomia, dos tratos, né, trato ópticos, que eles vão cruzar
né, formando o nervo óptico, vocês lembram disso? Então, quando você tem um AVC que pega essas áreas, pode dar hemenopsia, né? Então, uma lacuna pode pegar uma área que passa o trato ou que passa mesmo um nervo óptico e gerar hemenopsia também. E essas são chamadas de síndrome LACS, que é essa síndrome em é como o próprio nome fala, que é lacunar, né? Geralmente da hipertensão. Também temos a síndrome TACS, que essa é a mais grave, que pega toda a região anterior, circulação anterior total, né? Que igual vocês podem ver, olha, pega toda essa dimensão, né? E isso dá o quê? Hemiplegia, hemianopsia, né? Hemiplegia, que você vai ter metade contralateral parética, hemianopsia, que você tem, né, alteração visual, né? Metade da visão, quando olha ou para a direita ou para a esquerda, né, alterada, além de disfunção córtico superior, porque eu estou pegando a parte do córtex também, né? Que a gente tem a região cortical e subcortical. A cortical, né, é formada pela substância cinzenta, né, enquanto a subcortical é onde envolve, né, essas regiões do tálamo, dos núcleos da base, essa região que fica após o córtex, né, da substância cinzenta, que vai conectar, né, com a própria substância branca, né? Então, essa parte, quando você tem acometimento tanto da região, né, essa região cortical, você pode ter quadros de linguagem, alteração da linguagem, quando você pega a área de Broca, né, que é a área da fala, que fica no ângulo, né, no giro triangular e opercular, né, do lobo frontal, né? Além disso, alteração visoespacial, que pega mais a parte do giro, né, angular, né? Além disso, alteração do nível de consciência. Então, quando você tem, gente, essa síndrome, igual eu mostrei aqui na imagem, você tem uma hipodensidade que pega quase todo o hemisfério cerebral, que dá esses 3 tipos, hemiplegia, alteração da visão e disfunção cortical, você tem o que a gente fala que é síndrome TACS, né? Que é a síndrome da circulação anterior total, que vai pegar toda aquela parte amarela e rosa daquele desenho que eu mostrei para vocês. Né? Lembrando que 25% é secundário a um hematoma intraparenquimatoso. Também, gente, temos a síndrome PACS, que é quando você tem a TACS é a total e a PACS é parcial. Né? Hoje, a PACS, geralmente, você tem também essa parte do lobo anterior, né, do cérebro, mas você vai ter geralmente você vai ter 2 modalidades de comprometimento, né? Ou você pode ter um déficit sensitivo motor, mais uma hemianopsia, né, com alteração da visão, né? Ou seja, teve 2 modalidades. Ou você tem um déficit sensitivo motor com uma disfunção cortical, igual eu falei para vocês, pegando a parte do córtex, né, a substância cinzenta que vai dar responsável pela fala, igual tem, né, pegando o lobo frontal, né, ou apraxia, que o paciente não consegue, por exemplo, apraxia visual, o paciente não consegue identificar que, né, a visão né, que ele tem a visão alterada, por exemplo, né? Além disso, uma disfunção cortical mais uma hemianopsia pode estar na síndrome PACS também, ou quando você tem uma disfunção cortical, né, que eu falei, afasia, apraxia, né? Por exemplo, outra forma de apraxia, o paciente não tem apraxia do motor, quando você pede ele para fazer chave, tomar um copo d'água, ele não consegue, sabe? Quando você fala, faz um movimento, tenta imitar como se estivesse tomando um copo de água, tenta como se estivesse cortando um papel com a tesoura, o paciente não consegue, então isso é uma apraxia, né? Ou mesmo uma disfunção cortical isolada, quando tem uma disfunção cortical isolada, também está na síndrome PACS, ou seja, só uma afasia ou uma apraxia, né? A gente também tem a apraxia da marcha, em que o paciente não consegue deambular, sabe? Apraxia da visão, né? Então, tem várias formas de apraxia, que pega mais a parte parietal, né? Então, é isso, gente. Então, assim, eu falei, eu acho que essas classificações do AVC é muito importante.
Lembrando também que tem a síndrome POX, que é da circulação posterior, que é o azulzinho. Ali aqui eu mostrei a imagem, né? Que tá, aqui tá, você vê no lobo, na região mais anterior, aqui no córtex, né? Pegando região subcortical também, você tem uma hipodensidade. E desse lado aqui que está circulado amarelo, você vê a ínsula bonitinha, enquanto do lado direito você vê que está borrado. Então, isso provavelmente é um AVC, né? Além disso, a síndrome POX é quando você está cometendo a circulação posterior, né? Que pega toda a região vértebro-basilar, né, que pega ponte, ou pega região cerebelar, ou pega, né, mesencéfalo, ou mesmo essa parte do córtex occipital posterior, que é quando você tem, né, nessa parte você pode ter paralisia de nervo, né, onde saem os nervos cranianos, né, como do terceiro nervo ao 12º sai do tronco cerebral, né, então qualquer déficit que você pode ter, né, ou uma alteração facial, ou, né, uma alteração vestibular, ou uma alteração do óculo motor, quando você tem diplopia, né, quando você tem alteração do trigêmeo, da face, né, alguma coisa aguda, né, que mais? Uma disfagia do par craniano, do 9º, 11º, ou mesmo alteração da língua, quando o paciente não consegue movimentar a língua. Então, isso tudo pode estar enquadrado nos nervos cranianos, né, que isso é uma síndrome POX, né, que envolve circulação posterior, né? Então, o déficit pode ser tanto, se for antes, né, depois do cruzamento, o déficit é contralateral, após o cruzamento bulbar, o déficit é ipsilateral, ou seja, do mesmo lado, né? E lembrando, né, que circulação posterior, você vai estar pegando o trato córtico, né, o trato óptico, e vai dar hemenopsia também contralateral, né, porque eu vou estar pegando, se pegar igual nesse exemplo aqui da foto, né, tá pegando a porção posterior, né, ali pegando um pouco de cerebelo superior e pegando o córtex posterior também, né, então pode ter alteração da visão, pode ter ataxia o paciente, então isso tudo é uma síndrome POX, que pega aquela parte azul, né, dessa imagem que eu coloquei aqui, essa parte azul, que é do AVC, né? Então, lembrando, essas 4 síndromes são muito importantes para identificar, né, no AVC. Agora, nós vamos falar das etiologias do AVC. Né? O AVC, gente, ele, né, segundo, a gente tem a classificação de Toast, que é uma classificação que a gente vê as principais causas, né? Etiologias de um AVC, que a gente tem que, todo neurologista, né, até um clínico pode fazer, já para agilizar a conduta, né, o médico, medicina da família também, o médico que trabalha na UBS, já pode adiantar para facilitar também, né, o fluxo ali primário, né, pedir um exame, né, para a gente fazer o diagnóstico etiológico, né, quais são as principais causas, as principais dentre elas, a aterosclerose de grandes artérias, como a carótida, né, ali onde é mais comum, ali no bulbo carotídeo, né, que costuma dar muita placa, né, então você pode fazer exames, né, pedir ultrassom, Doppler de carótidas, além disso você pode pedir Doppler transcraniano, angiorressonância, anjo-TC, geralmente a gente pede o Doppler, né, se viu uma placa, né, um material hipohiperocoico ali onde é mais comum ali no bulbo carotídeo, você pode complementar essa investigação pedindo uma angio-TC ou uma angio-ressonância. Isso a gente faz na prática, sempre pede, tá, em pacientes internados com AVC, tá, para a gente estar descobrindo se tem alguma obstrução, né, por uma artéria, né, uma placa, ou que está, né, instável, né, que está formando ali componentes inflamatórios e proliferando fibras musculares lisas, né? Isso vai deixar a placa cada vez mais instável até soltar o êmbolo, né? E dando o AVC do mesmo lado, do mesmo território, né? Então, é importante também, se o caso for agudo, né? Pedir uma TC de urgência para você até trombolizar, se tiver de 4h30, né? Até 4h30, você pode fazer, dependendo, né? De vários fatores, como eu já falei, faz o trombolítico, ou mesmo se caso, né? Que já saiu da fora de janela ou tudo,
ou aquele caso duvidoso que você não sabe, que pode ser outra etiologia, por exemplo, esclerose múltipla, ou alguma coisa assim, solicitar ressonância, que às vezes não aparece na TC, mas vai aparecer na ressonância, que a ressonância ela é mais, vamos dizer, sensível, né? Ela como que ela excluísse, né? Ela é mais, ela vai, principalmente naquela sequência, né? Vai mostrar mais específico também para identificar um AVC, tá? E geralmente na aterosclerose de grandes artérias, você pode acometer mais de 1,5 centímetros de diâmetro. Então, geralmente, o território é bem maior que 1,5 centímetros. Além disso, gente, cardioembólico é uma causa importantíssima que a gente tem que investigar em paciente internado, que está internado numa enfermaria, né, com AVC. Por quê? Porque, né, o êmbolo pode sair lá do coração, né, pegar todo aquele mecanismo, né, pegar região subclávia, depois carótida, da carótida ir para a artéria cerebral média ou artéria cerebral anterior e dar o AVC. Né? Então, você pode ter toda essa alteração de circulação média, tá, anterior, e a gente tem que pensar, né, em pacientes que têm arritmias, doenças valvares. Então, é sempre bom, né, uma das causas mais comuns de arritmia é a fibrilação atrial, então fazer um eletro na internação, ver se o paciente tem fibrilação atrial, pedir um eco para ver se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, uma dilatação do átrio esquerdo, que geralmente aquele êmbolo está saindo ali do átrio esquerdo, né? Aí vai pegar toda né, essa via para chegar no cérebro, né? Então é muito importante estar avaliando a função do coração. E se caso você tiver uma dúvida, né, por exemplo, endocardite, né, um próprio processo infeccioso do coração, é importante você chamar um cardiologista, tá? Pedir uma avaliação conjunta do cardiologista para ele estar avaliando, que ele é mais experiente para avaliar a parte, né, do coração. Então, aqui, de acordo com a classificação do TOUCH, você tem as fontes de alto risco e as de médio risco. A de alto risco é quando você tem, né, prótese valvar, estenose mitral com FA, né, quando você tem uma FA isolada, quando você já detectou um tromboatrial esquerdo, doença do nó sinusal, né, uma cardiomiopatia dilatada, um mixoma atrial, endocardite infecciosa. Então é importante, né, avaliar o coração. Né? Então, aí eu já dei 2 dicas. O paciente internado com AVC tem que avaliar os vasos, né, pedir um estudo dos vasos, tanto o intracraniano quanto o extracraniano, né, que é tudo que vem, né, da parte que vem fora do crânio, né, da base do crânio, e também avaliar direitinho a função do coração, né, pedir um eco, às vezes até pedir um Holter, porque às vezes se fizer um eletro não vai identificar a arritmia, mas quando você faz o Holter, que é de 24 horas, é mais fácil de você detectar uma arritmia. Então, geralmente, na enfermaria, a gente pede um Holter de 24 horas, né? E também lembrar dos fontes médio risco, que também pode ser fatores de êmbolo, né, para o cérebro, como o prolapso da válvula mitral, a calcificação do anel mitral, estenose mitral, turbulência atrial esquerda, que é fator de trombo, né, aneurisma de septo atrial, forame oval patente, né, que do átrio direito, né, pode ir para o átrio esquerdo e liberar, né, o trombo, né, quando você tem aquele forame oval patente, né, causas, depois que eu vou falar, que são criptogênicas ou indeterminadas, endocardite, insuficiência cardíaca congestiva, que pode estar favorecendo, né, igual eu falei, o aumento do átrio esquerdo, que é mais fator de risco de estar liberando o êmbolo, né? Além disso, gente, outra causa, né, eu falei das artérias dos grandes vasos, né, obstrução, né, aterosclerose, falei do coração, né, fator cardioembólico, que pode ser fator de liberar trombo, e também agora oclusão de pequenas artérias. São as lacunas que eu mostrei, né, que envolve aquela síndrome Lax, que é a própria hipertensão, porque eu falei igual naqueles vasos profundos, né, mais ali no território ali da substância branca ali,
os vasos só tem a íntima, então é mais fácil de romper. Então, o paciente que tem hipertensão descontrolada, o próprio médico da saúde, né, ele vai controlar, vai ser muito importante para evitar um AVC, né, na atenção primária, porque ele vai controlar a pressão para evitar, e a diabetes, todos esses fatores de risco, a dislipidemia, né, para favorecer, evitar esse rompimento do vaso e gerar, ou da microisquemia ou um próprio AVC hemorrágico, né, que rompe o vaso ali e dá o sangramento cerebral. Então, é muito importante esse controle, né, da pressão. Além disso, infartos por outras etiologias, né, gente? Então, aí vem as outras, que nesses casos, quem vai fazer o diagnóstico é mais o neurologista mesmo, são diagnósticos mais difíceis, né, igual doença de moia-moia, que são vasculopatias, né, que pode ter obstrução crônica, que geralmente dá em japoneses, secção arterial, que é a principal causa, né, assim, uma das principais causas de AVC em jovem, né, paciente jovem, você tem que pensar muito, né, em dissecção arterial, principalmente traumática, tá? Então, pacientes jovens, você tem que pensar, e que teve déficit súbito, você tem que pensar em dissecção arterial, tá? Desordens hematológicas, como anemia falciforme, né, a própria anemia falciforme, igual eu falei, pela forma, né, da hemácia, pode estar favorecendo, né, a redução, né, aí o fluxo favoreceu o AVC. Coagulopatias também é muito importante, as trombofilias, você pedir, né, para pacientes, principalmente pacientes abaixo de 45 anos, eu vou falar mais para frente, mas é importante você pedir fatores genéticos, como fator de 5-Leiden, antitrombina 3, proteína C, proteína S, pedir, né, as coagulopatias, tá? E vasculites também, né, no lúpus, na síndrome do anticorpo antifosfolípide, fatores infecciosos como sífilis, varicela, também pensar numa própria meningite, né? Então, isso tudo, né, quando o paciente tem déficit súbito, mais jovem, por exemplo, teve febre ou não, então é sempre importante você fazer seus diagnósticos diferenciais que pode estar favorecendo a quadro vascular, porque dependendo, você tem que, né, dar iniciar uma imunoglobulina ou um próprio corticoide, dependendo da doença, né? Então, isso muda completamente o tratamento do paciente, né? Além disso, né, infarto de origem indeterminado, que são aqueles que não se enquadram nas categorias anteriores. Você fez a investigação completa, né, pediu um eco, pediu um Doppler de carótida, pediu TC, angiorressonância intra-extracraniana, pediu Holter, pediu eletro, tudo, deu tudo normal, aí, ou seja, você vai estar naquelas causas de origem determinada. Você tem que fazer outras investigações, como, por exemplo, de um eco transesofágico, para ver as válvulas. Às vezes tem o eco transtorácico não avaliou tão bem o coração, e o transesofágico vai poder ver um forame oval patente, ou outras causas indeterminadas. Então, você tem que aumentar a sua investigação, né, nessas causas que você não descobre a etiologia. Então, exames, né, principalmente para o pessoal aí da área né, que está na liga aí, é muito importante você pedir um lipidograma, né, LDL, HDL, triglicérides, ácido úrico, glicemia, jejum, hemograma, EAS, ureia, creatinina, sorologias, né, se tiver numa área endêmica de Chagas, que pode dar alteração cardíaca, né, sífilis, né, muito importante, porque pode ser causa infecciosa de quadro vascular, né, coagulograma, né, é importantíssimo, principalmente para aqueles pacientes que a gente vai trombolizar, né, que chegou ali no déficit agudo, você tem que, né, saber o TP e o TTPA, porque se você trombolizar, você pode favorecer o sangramento, então é muito importante saber isso. VHS, principalmente em pacientes idosos, né, que, por exemplo, bacterites e células gigantes, né, em pacientes idosos, pode ter o VHS aumentado, e o paciente evolui com cefaleia, pode ter déficit né, facial, etc., e claudicação de mandíbula, e isso dando, né, um quadro, uma arterite ali, então é importante você avaliar, PCR, eletrocardiograma, raio-x de tórax, então esses exames tem que ter, além disso, os complementos que eu falei, né?
como o eco, né, Doppler, ecocardiograma transtorácico. Se caso tiver tudo normal, pedir o transesofágico com teste de bolha. Exames de neuroimagem, né, importante, assim, naquele quadro agudo, igual eu falei, você vai pedir a tomografia, né, porque sem contraste, viu, gente? Porque para ver sangue, tem se for um AVC hemorrágico, o paciente perdeu consciência, a tomografia tem que ser sem contraste, e então você vai pedir uma tomografia ali na urgência sem contraste, não avaliou, você suspeitou da AVC, não avaliou, aí você pode optar por outros exames, como uma ressonância, né, que vai ser mais, né, vai identificar melhor o AVC, né? Além disso, a angiorressonância e a arteriografia, porque vai fazer os estudos do vaso, né? Para você ver se, por exemplo, se for ateroembólico, para você, às vezes, graduar o grau da obstrução, se você pode fazer uma intervenção, uma endarterectomia, né, ali no vaso, dependendo da obstrução da carótido. Além disso, você pode solicitar também a avaliação do cardiologista nessas casos de cardiopatia, né, que eu falei, mais complicada, quando você está pensando, né, numa valvulopatia, numa endocardite, caso mais complexo, você pede também a avaliação do cardiologista também, tá? Aí, assim, para paciente jovem, gente, igual eu falei, você tem que pensar na dissecção, tá? E geralmente paciente jovem não tem hipertensão, né, não tem uma história tão longa de tabagismo, não tem diabetes, então você tem que avaliar as outras causas também, né, pedir VHS, PCR, pensar em lúpus, pedir provas hematológicas, né, pedir exames para HIV, né, que sífilis, que está muito comum aí, né, porque pode dar meningite neurocifilítica, né, sífilis, né, muito, a gente tem que colher um líquor, dependendo, então vale a pena, em AVC em jovem, né, abaixo, principalmente, assim, pacientes abaixo de 45 anos, é importante pedir avaliação da neurologia, que vai investigar melhor, né, os quadros, pedir anticoagulante lúpico, anticardiolipina, no caso da síndrome antifosfolípides, né, além disso, pedir exames de urina, né, CPK, tudo, tem que pedir tudo, fazer uma investigação completa, além de pedir também os exames de coagulação, né, pedir né, fator de 5-leite, de trombofilia também, e pedir também, né, anemia falciforme também, que pode ser também, e você está comendo bola, e pode ser uma anemia falciforme que está favorecendo o AVC. Aí, gente, assim, falando, né, eu estou focando mais, porque é uma liga para a medicina né, da família, então eu estou focando mais na atenção secundária, né, que a gente vai, né, na prevenção secundária, o que vocês vão fazer? O paciente passou mais de 24 horas, mais de 48 horas, teve o AVC, né, o que vocês vão fazer no posto, paciente com AVC? Isso é importantíssimo, gente, que isso vai prevenir de ter outros quadros embólicos, outro caso, né, trombótico, que pode estar favorecendo um novo AVC, né? Então, a AS é muito importante, né? Você começar 100 miligramas, você pode, né, dependendo do hospital, você começa no início até 300 miligramas, e depois vai diminuindo para 100, né? O clopidogrel também, caso tiver intolerância ao AS, ou no caso da IT, né, paciente teve IT, você começa os dois, tanto o AS junto com o clopidogrel por 21 dias, depois você mantém o AS, né, então é muito importante, né, além dos fatores secundários também, atividade física, fazer um esporte, controlar tabagismo, avaliar colesterolemia, que eu vou falar mais para frente, além disso, controlar a pressão, né, gente? Pressão acima de 14/9, idoso, né? Você pode ser mais permissivo, mas sempre, né, tentando diminuir a pressão também, porque, sem dúvida, são fatores importantíssimos na fisiopatologia do AVC. Aí, né, para o coração, os principais é o diurético e o inibidor, né, de enzima conversor de angiotensina. Então, a diabetes, né, para aqueles pacientes diabéticos, a gente sempre tem que manter que teve AVC, né, controlar a pressão, né, e manter um LDL menor que 70 miligramas, então isso é
essencial, tá, gente? Paciente diabético que teve AVC, o LDL tem que ser abaixo de 70, tá? E a glicemia, né, olhar a glicada tem que ser abaixo de 7%. Isso cai muito em questão de prova também. Dislipidemia, né, paciente dislipidêmico também, né, que tem um AVC, vai ter a dislipidemia, gente, a estatina, ela é boa tanto para ajudar no colesterol, né, na hipercolesterolemia, quanto ajudar também, né, no controle da placa. Se o paciente tiver, né, um AVC aterotrombótico, né, ou a carótida está muito entupida ali, a estatina também vai ter importância no controle, na estabilização da placa. Então, é muito importante esse paciente você também iniciar essas estatinas, ou no posto, né, a gente inicia até 40 miligramas de civastatina, ou mesmo né, se caso o paciente tem mais condição, a gente vai para uma atorvastatina, uma rosuvastatina, né, que são mais potentes, né, e além disso, né, controlar, né, se o paciente tiver triglicéridos aumentado, né, acima, autista tem que iniciar fibrato, entre outros, né, então é isso. Né, no caso de FA, né, que é a arritmia, né, mais comum, né, do coração, você tem que iniciar um anticoagulante, né, e sempre ali fazer controlar o RNI, né, né, pedir o TAP que vem o RNI, que tem que ficar entre 2 e 3, né. Lembrando, gente, que não são todos os AVC que você vai anticoagular, só se for aqueles AVC menos de 2/3 do território, né, assim, se for um AVC agudo, você tem que ter também cuidado na hora de anticoagular, né, o trombo está ali, o paciente está com FA, mas dependendo, pode dar sangramento também, então não são todos os AVCs que você pode anticoagular, então é muito importante também, né, ter uma avaliação do neurologista também para ver se, né, mas sempre o paciente com FA, que teve um AVC não muito grande, tudo, você pode começar o anticoagulante para ele, tá bom? Inclusive, né, você pode começar a varfarina e tem os novos também, que são os DOACs, né, da bigatrana, rivaroxabana, né? Lembrar também, né, gente, do infarto agudo, quando você tem um trombo também à esquerda, né, do ventrículo esquerdo, uma dilatação também, né, uma cardiopatia, vamos dizer, vai ter cardiopatia ali também, você tem que começar anticoagulante oral, né, manter o RNI entre 2 e 3, e também você pode começar o AS também, 100 miligramas. Isso tem uma evidência nível A, classe 2A, tá? Então, é importante, nesses casos, infarto agudo e TVE, né, que é trombo no ventrículo esquerdo, você começar o anticoagulante, né, e também o AS, também pode ser iniciado junto, tá? Tem evidência na literatura, tá? Além disso, a cardiomiopatia, né, alteração cardiovascular, por exemplo, cardiomiopatia chagásica, etc., né, pensar no anticoagulante ou no AS, né, isso também tem nível C, classe 2B, de acordo com os critérios de evidência. Forame ovalpatente, né, por exemplo, né, o forame entre átrios, né, tudo, se tiver... né, você fez aquela indicação, fez tudo, não achou, fez o eco transesofágico que deu o forame, né, com BLEBS, né, com o teste de bolha, você viu o forame, aí você pode anticoagular, tá? Classe 4 de evidência. E também no caso de estenose carotídea, né, gente? O paciente tabagista, né, que teve colesterol alto, etc., diabético, tem mais chance de formar placa. Se a placa tiver mais de 70%, você tem indicação de né, chamar o cirurgião vascular para fazer endarterectomia, mas lembrando, né, que né, se essa placa tem que ser né, menos de 6 meses, tem que ser mais de 70%, tem que ser uma placa sintomática, tem que ter né, o paciente tem, lá no serviço, você tem que ter menos de 1% do risco de complicação para você estar abordando isso, né? Nos casos entre 50 e 69 de obstrução, né, quando você pede o eco, depois pede uma angiorressonância, uma angio-TC,
né? Você tem que, né? Você vê o paciente acima de 75 anos tem maior benefício, sexo masculino tem mais benefício, aí você vai avaliar, tá? Até pedir avaliação da cirurgia vascular, tá bom? E abaixo de 50, geralmente, você vai iniciar o AS e não vai fazer o procedimento, tá bom? Quando você tem obstrução abaixo de 50%. Então, gente, eu acho que eu falei assim, os principais, né? O que foi o Juan pediu, né? Para eu falar, os diagnósticos diferenciais, o tratamento, né? Lembrando, gente, que naqueles casos agudos, né? De até 4 horas e meia, chama o SAMU, chama, né? Fala com o neurologista, comunica com o neurologista que está no pronto atendimento, né? Já para receber e está no tempo de janela. Por quê? Porque tempo é cérebro, né? Então é muito importante, né, convocar toda a equipe, ter uma equipe assim, formada, né, na urgência, que vai fazer a tomografia rápido, vai pedir os exames mais importantes rápido, né, ver contraindicações para trombolizar e tentar salvar esse paciente, né, que vai ajudar muito, né? Então, caso suspeito, chama o SAMU, quanto mais rápido, né? Estou falando isso para médicos da medicina da família. Então, é muito importante isso. Então, lembrando que dia 29 de outubro, né, é o dia do AVC, que todos os neurologistas se movem, né, porque é uma doença tão comum, como eu falei para vocês, né, e aqui são as minhas referências, eu usei contínuo, né, que a gente usa muito, Ministério da Saúde, up-to-date também. Então, eu peguei informações mais, assim, atuais, né, para vocês que forem fazer residência até, né, provas, cai muito AVC, né, e saber um pouquinho, embora eu mexa mais com a área de dor, todo neurologista tem que saber muito de AVC pela prevalência da doença. Então, aqui, as atenções, qualquer dúvida, eu tenho o meu Instagram que vocês podem estar me perguntando, tá, gente? E é isso aí, tudo de bom para vocês. Um abraço.